Bom dia, gente. Meu nome é Marcos Watson, eu trabalho no IATEC, sou professor do IATEC, atualmente mais com os cursos em ensino à distância, mas a parte também de medição de acústica. Acústica já lecionei no passado e melhorou agora. E trabalho com projetos, trabalho com Pedruzzi, e hoje meio que a gente está dividindo, era o Pedruzzi quem vinha, e a gente vai dar um enfoque. Quer dizer, normalmente as palestras de acústica, falando sobre acústica em templos religiosos, ela tem um cunho muito didático de passar pelos fundamentos da acústica, de falar de formas de abordar os projetos. Eu vou trazer um enfoque um pouquinho voltado para projeto, porque a gente tem visto muita dificuldade em conceber, especificar e alinhar expectativas ao longo de um projeto. Então, acho que é importante trazer essa mensagem, mas a gente vai passar por algumas questões que são fundamentais. O tempo está um pouquinho mais curto, então acho que eu tenho 50 minutos, então vamos até 10h30. Então, algumas coisas eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas estou à disposição de vocês para conversarmos depois. Tá? Muito bem, vamos passar um pouco por conceitos fundamentais de acústica e de projetos, falando também do gerenciamento de projetos. Falar quais são os objetivos que se espera, né, dentro de um projeto acústico, aspectos técnicos ligados a esse projeto. Aí eu trouxe 2 estudos de caso, um da Igreja Maranata em Vitória e outro de um projeto que atualmente estamos trabalhando em Nova Friburgo, da Primeira Igreja Batista. E aí abro um espaço final para quem tiver dúvida. Se não tiver tempo hoje, a gente pode conversar na sequência. Muito bem. Então, em termos de acústica, a definição clássica, que é uma área da física que vai tratar da propagação, basicamente, daquilo que a gente ouve, mas também é de especial importância aquilo que a gente não ouve, que são as frequências que estão abaixo da faixa audível, mas que são de muita relevância, porque vibração acaba sendo um objeto de estudo da acústica. Bom, não ouvimos linearmente, acho que a primeira coisa importante, todos os sentidos humanos eles não respondem linearmente. Então, meio quilo, eu percebo meio quilo, quando eu dobro 1 quilo, não percebo que dobrou o peso, eu sinto que está um pouco mais pesado. Com áudio é a mesma coisa, se eu dobro a potência, eu percebo que aumentou um pouco, mas eu não sinto que tem o dobro do volume. Percebemos 2 características no som. A amplitude, ou seja, o quão alto é aquele sinal, né, aquele som, e qual é a frequência, qual é a tonalidade que a gente percebe. Então, essa é a característica de como a gente percebe. Bom, temos uma faixa teórica que vai de 20 Hz a 20 kHz. Teórico eu digo porque estudos audiométricos mostram que a gente não consegue ser tão flat assim, né? E abaixo de 20 Hz, aquilo que eu comentei, são as vibrações e são um aspecto relevante para o estudo acústico. Da parte que a gente ouve, a gente tem os graves indo aí até 200 Hz, a gente tem as frequências médias indo até 6 kHz, e a parte superior são as frequências mais altas, são os agudos. A gente usa como unidade de trabalho no áudio, na acústica, o decibel, que ele pode ser adimensional, apenas uma relação, ou ele pode ser um decibel cujo denominador da fórmula tenha um parâmetro específico, e a gente pode trabalhar com tensão, pode trabalhar com pressão sonora, mas, seja num aspecto ou no outro, trabalhar com decibel tem suas vantagens, tem um porquê. Então, primeiro, que ele varia logaritmicamente da mesma forma que a gente percebe, que a gente ouve. Depois que a menor variação possível, o que a gente consegue perceber, é de cerca de 1 dB. Então, é fácil que, numa conta, num cálculo, a gente acha 1 dB, ou mede, e a gente consegue ver que aquilo ali foi percebido. Quando a gente tem uma variação de um sinal, né, de mais sinal,
o resultado desse decibel vai ser positivo, vai ser um número positivo. E o oposto, se eu tenho uma perda de sinal, a gente vai perceber como um sinal negativo em decibel. 0 dB significa que eu tenho 2 sinais comparados exatamente idênticos, então não tenho variação. E se eu tenho a ausência de um sinal, ou a retirada de uma fonte sonora, eu tendo a menos infinito por conta da expressão de decibel. E depois eu posso facilmente somar e diminuir, sem ter que fazer multiplicação de determinadas unidades. Então, o uso do decibel é para atender uma necessidade, primeiro, do comportamento do ouvido, e depois de facilidade no trato e no entendimento. Um pouquinho só do que a gente faz. A gente tem uma parte externa no ouvido que faz sensibilizar uma membrana, que coloca em movimento uma cadeia ossicular e que depois essa cadeia ossicular empurra um líquido dentro da cóclea que tem lá um divisor de frequência e consegue perceber. Isso aqui é muito próximo da eletrônica. Eu tenho casamento de impedância, eu tenho filtro de frequência. Então, nosso ouvido ele tem uma série de elementos e que a gente acaba reproduzindo eletronicamente mais tarde. E não percebemos igual todas as frequências. Então, essa curva aqui de mesmo nível de audibilidade mostra que, para percebermos o mesmo volume, a gente precisa de mais pressão sonora na região mais grave. Então, para eu perceber de 20 a 20 mil, eu preciso de pressões diferentes em todo o espectro de frequência. Bom, fenômenos básicos, elementares, a reflexão, quando tem um som incidente que parte da sua energia retorna para o ambiente. A absorção, quando tem um som incidente que parte dessa onda, ela é absorvida, é transformada, na verdade, você vai perdendo energia ali dentro de um material absorvedor, que varia com a frequência, naturalmente. E eu tenho a difusão, que a onda sonora ela é refletida em N direções possíveis. Então, eu crio um padrão de dispersão. Muito bem. Em ambientes fechados, que é o nosso tema aqui, já que a gente está falando de templos religiosos, a gente tem mais de uma parede. Então, a gente começa a ter um ambiente mais complexo. Isso gera efeitos e, por conseguinte, também defeitos para a nossa aplicação específica. Um deles são os ecos repetitivos. Ou seja, se eu tenho paralelismo de paredes, eu tenho uma onda sonora que cabe exatamente nela. E isso pode ser ruim. Então, eu tenho uma fonte de som que está entre essas duas paredes, e a quantidade de reflexões vai depender do tipo de material que está colocado nessa parede e da distância entre elas. Como evitar? Primeiro, tirando o paralelismo. Se o problema é o paralelismo, a gente tem que pensar em não tê-lo. Isso é fácil quando a gente está falando em projeto, algo que não foi edificado, ou quando já é edificado, a gente tenha volume suficiente para que a gente possa alterar. Às vezes não é a realidade. Outra forma é colocar, então, numa das paredes, material difusor. E, com isso, a gente evita que haja aquele eco repetitivo. Outro aspecto é que a gente pode secar uma das paredes, colocando material absorvedor, e assim evitar também que essa onda seja refletida essas N vezes. Dobra repetitiva é um caso específico, é o flutter echo. Então, quando eu tenho essa distância e eu tenho o intervalo de reflexão inferior a 100 milissegundos, então eu posso ter determinadas frequências causando um desconforto. Então, agora a gente está falando de uma distância inferior a 34,4 metros, por conta da velocidade do som, é só por isso. Vai afetar diretamente a inteligibilidade da fala. Então, quando o discurso é muito importante,
a gente pode ter prejuízo. E provoca, isso vai fazer com que tenhamos cancelamentos ao longo desse ambiente. Na parte de retardos, a gente tem que... Uma coisa é aquilo que eu estou falando, e essa onda sonora chega até vocês. Mas vocês também estão ouvindo o PA, vocês estão ouvindo as reflexões nas diversas paredes, que é um som secundário, que por percorrer uma distância maior, ela chega depois daquela onda que chegou a vocês diretamente. Esse retardo, ele existe, porque eu vou ter mais de uma parede num ambiente fechado, então ele sempre vai acontecer. Se o tempo entre a fonte direta e as reflexões for menor do que 10 milissegundos, o que a gente vai perceber é que o que a gente vai entender está entre as duas fontes sonoras, ok? Um ponto central. Ou seja, quando é mais rápida, chegada de uma fonte da primária e da secundária, eu vou ter uma imagem sonora que está no centro delas. Quando a gente tem entre 10 e 30 milissegundos, o que a gente percebe é que a fonte primária faz com que a gente perceba mais aquele som do que a sua reflexão, e a imagem sonora tende para a onda quer dizer, para a fonte primária que chega primeiro até nós. Então, a percepção da imagem ela desloca para aquela fonte que está chegando primeiro para a gente. Ainda aqui, a gente tem algo que utilizamos muito, que é o efeito Reis, que a gente trabalha sempre na faixa ali de 20 milissegundos, que pode contribuir para que a imagem sonora retorne ao ponto original. Isso é muito comum em show, isso é muito comum em teatro, onde, no caso de show, cada torre de delay colocada, você atrasa o sinal. Então, aquilo que está tocando no PA chega na caixa, na torre de delay, e você não dispara junto, você espera 20 milissegundos e solta o sinal. Então, embora você esteja escutando aquela torre de delay, como ela chega um pouquinho depois da fonte primária, a ideia que você tem, a imagem sonora, é que está tudo vindo do palco, está tudo vindo do local principal. Então, isso ajuda no conforto do espectador, cria uma imagem sonora adequada. Quando a gente tem esse retardo entre 30 e 100 milissegundos, a gente tem a percepção de um prolongamento, de uma dobra, que, dependendo do uso do ambiente, pode ficar uma coisa boa. Por exemplo, música pode soar como uma dobra, mas, normalmente, quando eu estou falando de voz, né, do discurso, da necessidade da fala, isso já começa a ser alguma coisa ruim. Acima de 100 milissegundos, a gente já está falando de eco. Então, aí a gente já está falando de algo que a gente não quer, necessariamente, a gente tem que tratar. Reverberação talvez seja o parâmetro principal dentro de uma análise acústica. A gente fala de um tempo de reverberação adequado, que, se for muito baixo, e a reverberação é aquele prolongamento da fonte principal, dá uma ideia de ambiente morto, ambiente seco. Quando a gente quer, na verdade, é uma boa propagação, a gente quer algo vivo, algo limpo, e algo que permita a inteligibilidade. Se for longo demais também, a gente começa a ter prejuízo no entendimento e na inteligibilidade da fala. Bom, a gente não tem um tempo de resposta, a gente pode dizer, pô, de 20 Hz a 20 mil Hz, a gente quer o mesmo tempo de reverberação? Não. A gente quer que o ambiente soe agradável. E, para isso, a gente tem o conceito de coloração. Essa imagem é do saudoso mestre Solon do Vale, e ele tentou captar o efeito subjetivo, né, de cada componente. Então, se eu tenho uma região grave muito reverberante, o que a gente entende é um som cavernoso, como ele gostou de colocar, algo que não é agradável. Mas a gente quer
naquilo que a gente espera como normalidade, que a gente tem um pouquinho mais de tempo de reverberação nas frequências mais graves. É agradável. Bem como é agradável que nas frequências mais altas eu tenha uma queda desse tempo de reverberação. E a gente está falando que nossa referência vai ser a região de 500 Hz. Então, nessa frequência central, eu vou ter o tempo médio, mas eu espero que no início do espectro de frequência eu tenha 50% a mais e no final do espectro eu tenha 50% a menos do que aquilo. Então, isso seria uma sonoridade boa que garante a inteligibilidade, garante a claridade, que é a articulação da música. Então, é uma coisa que vale a pena. Falando em inteligibilidade, a gente busca com ela a facilidade de entender as palavras. Pode ser através da perda de articulação de consoante, que é um índice, o Alcons, que isso é um estudo empírico. Então, na verdade, em ambientes distintos se colocavam espectadores que tinham um ouvido muito bom, você tinha oradores que pronunciavam muito bem as palavras, as consoantes, e eles iam falando determinadas palavras e as pessoas ouviam e registravam espalhadas no ambiente. E aí se via que algumas pessoas sentadas em determinada posição conseguiam perceber mais palavras do que outras que estavam sentadas mais ao fundo, mais à esquerda, mais à direita. E a ideia é que a gente medisse os erros, ou seja, quanto de erro houve espalhados por aquele ambiente. O objetivo era mapear a inteligibilidade em todo o ambiente. A gente tem padrões de referência. O STI e o hash, que medem a transmissão da fala, têm a mesma preocupação. É perceber, através de cálculos, através de medidas numéricas, se determinado ambiente responde bem ou não à voz falada. E tem uma escala em que você se posiciona, e, bom, se eu tenho 1, significa que eu tenho um índice máximo, tenho transmissão de 100% daquilo que eu falei. Tudo que eu falei foi percebido, é maravilhoso o ambiente, a gente não encontra isso não é a realidade. Por outro lado, o extremo oposto é quando nada foi compreendido, eu tenho um ambiente completamente inadequado à voz falada. E a gente trabalha dentro de expectativas. E essa parte aqui que você diz que está pobre, que está fraco, que está bom, são percepções subjetivas. Eu gosto sempre de dizer que não existe regra. Se está bom, mesmo que tenha sido feito em desacordo com tudo que se diz que tem que ser feito, está bom, o resultado foi atingido. Então, a percepção sendo subjetiva, é importante que eu posso classificar, está fraco, e o cliente dizer, está ótimo, era isso que eu queria. Então, está bom. É só um parâmetro para a gente poder conversar e, em tempo de projeto, poder perseguir. Então, não vou fazer um projeto para chegar no fraco, vou fazer um projeto para chegar no ponto ótimo. Mas pode ser que, para o cliente, aquilo nem fosse tão necessário. Isso é uma outra conversa que a gente vai falar na parte de projeto. E temos mais 3 indicadores que são importantes. A presença, que aqui vai ver o quanto o som original se destaca em relação às ondas que chegam depois, as reflexões, que é o C7. C50, que é a clareza, que tenta verificar o quão bom para a fala é um ambiente. E o C80, a claridade, que vê a parte de articulação musical. Então, se é bom, se soa bem, e para que tipo de aplicação. A gente vai ver um pouquinho, acho que exatamente agora. Então, tenho lá no C7 indicações de ideal, bom e ruim, também subjetivas. Eu tenho indicações para o C50 também de ideal, bom e ruim. E para o C80, a gente tem indicações de aplicação. Então, como é a articulação da música, não tem ideal, bom e ruim. Mas aquele indicador se aplica melhor para determinado objetivo. Então, a música é o quê? É igreja tradicional, eu tenho órgão, então eu preciso de um tipo de resposta. Não, a música é moderna, eu tenho mais articulação, é uma coisa
mais precisa de respostas mais rápidas. Não pode ser um tempo, por exemplo, muito prolongado de reverberação. Então, depende da utilização do espaço. Em igrejas católicas é muito normal você encontrar isso, né? A concepção de construção era para uma época em que tinha muito canto, e cantos não muito articulados, cantos mais espaçados, né? Menos palavras ditas em pouco tempo, e a própria celebração era cantada, então o ambiente tinha que servir para aquilo. Na hora que mudou, aqueles ambientes passaram a ficar inadequados, né? Então, muita igreja voltando para tentar adaptar a arquitetura à realidade da celebração que existe hoje, ou seja, é outro tipo de música e outro tipo de celebração. A voz falada tem outro papel. Vamos falar um pouquinho de projeto e de gerenciamento, que é o aspecto que eu gostaria de trazer para falarmos juntos, de um e outro. Então, gerenciamento de projetos é uma coisa que vem sendo, nos últimos 15 anos, principalmente, vem vindo mais à tona. Não sei se vocês têm ideia de por quê. Fracasso. Então, muito projeto que resulta em, não vou dizer em nada, mas não atinge a expectativa de quem pediu aquele projeto. Então, aquilo é considerado um fracasso. Se você construiu alguma coisa, entregou alguma coisa que não era o que se pretendia inicialmente, aquilo é considerado um fracasso. Mas a complexidade das interfaces também aumentou muito. Então, começou a exigir que aqueles projetos começassem a ter um viés um pouquinho mais organizado, um pouco mais metodológico. E o que é um projeto? Existem duas características primordiais, diria 3. É um esforço temporário. Eu estava falando aqui mais cedo que existe aquela velha brincadeira, isso é obra de igreja. Obra de igreja não acaba nunca. Projeto tem fim. Projeto pode durar 20 anos, mas tem fim. Então, é um esforço temporário. Ele tem que estar dimensionado para acabar num determinado momento. E ele foi concebido para criar alguma coisa exclusiva. Então, a gente vai ver mais tarde qual é a diferença entre atividade operacional e projeto. Então, eu crio algo exclusivo. Mas criar estúdios, fazer projeto de estúdio, não seria tudo a mesma coisa? Não. Aquele estúdio é único, o outro estúdio é único, a igreja ali é única. Então, vou entregar alguma coisa que seja singular. E a gente tem isso daí tudo realizado por recursos finitos. Então, a gente tem um orçamento, a gente tem uma quantidade de pessoas envolvidas, a gente não tem recursos ilimitados e a gente tem que trabalhar com isso desde o início. Por temporariedade, a gente está dizendo que ele tem início, ele tem um desenvolvimento e ele encerra quando ele oferece as entregas a que ele se propôs no início. Então, por exemplo, essa sala em Roma demorou 20 anos para ser construída, mas terminou. É um projeto longo, mas ele teve fim. O Campus Fidei, eu não sei como é que diz isso ao certo até agora, que acabou até não acontecendo, porque aí entra num outro aspecto do projeto, que é gerenciamento de risco, que você não viu que ali tinha um problema sério. Mas, enfim, foi um projeto, a sonorização desse evento começou 5 meses antes. 5 meses antes, a Dream Factory começou a buscar pessoas, empresas que se dispusessem a fazer o projeto e a implementação disso. Então, a gente falou de 20 anos e a gente falou de 5 meses. Mas é um projeto. Tem início e tem um fim quando você entrega aquele resultado. Singularidade. Por singularidade, a gente entende que cada evento, mesmo que seja semelhante, ele é exclusivo. Então, eu posso entregar o mesmo tipo de trabalho como resultado, mas foi exclusivo para aquele momento em que eu apresentei o resultado. Rock in Rio 1 e 3 foram realizados no mesmo local. Era um festival de música, mas eram eventos completamente diferentes, ou seja, eram únicos. Era Rock in Rio, era no mesmo local, se propunha a mesma coisa, mas eles eram únicos. Então, mesmo que eu tenha muitas semelhanças, eu tenho algo que é singular.
Por exemplo, sonorização no Circo Voador. Foi toda refeita e entregaram em abril de 2013. Foi concebida uma solução, foi aprovada uma solução, material foi comprado, pessoas foram deslocadas para fazer aquela execução e foi entregue. É algo singular. A gente pode ter portes variados, mas esse objetivo nunca morre. Então, portanto, vamos diferenciar atividade operacional de projeto. Projeto é temporário, a atividade operacional é contínua. O projeto gera algo exclusivo e a atividade operacional é algo repetitivo. Quando você atinge o objetivo num projeto, você encerra o projeto. Na atividade operacional, você reinicia. Você vai fazer o próximo. Então, no caso do Circo Voador, o novo sistema de sonorização é um projeto. A operação desse sistema é uma atividade operacional. Então, o negócio do Circo Voador, que é realizar show, tem uma atividade operacional que é o dia a dia dele ali. Agora, a equipe pode achar e pode considerar com toda a propriedade que cada dia de operação é um projeto, porque vai ser uma pessoa diferente se apresentando, com necessidades completamente diferentes, que você tem que compreender o que você pode fazer, pode ter equipamento diferente, você vai ter que se adaptar a fazer aquilo. Mas, quando acabar aquele show, ele vai fazer um novo show ali, vai fazer um novo show, aquilo é uma operação com aquele sistema que foi todo entregue. Agora a gente já sabe o que é o projeto. A gente já sabe o que é uma atividade operacional e o que é um projeto. E o que é, então, gerenciar projeto? É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas, num esforço temporário. O que a gente está fazendo? A gente está aplicando um pouco de organização, um pouco de método, para entregar algo exclusivo num tempo determinado. E é isso, e qual é o objetivo? É restringir ao máximo a possibilidade de falhas. E a maior dificuldade em projetos, não sei se vocês já estiveram envolvidos nas igrejas que vocês frequentam, ou mesmo fora, profissionalmente, mas é comunicação. Uma das etapas mais críticas é a comunicação. Estava conversando mais cedo aqui com o Fred, entre a pessoa que tem a necessidade e aquilo que ela pediu, já teve uma perda. Entre o que ela pediu e o que a outra pessoa, para quem ela pediu, entendeu, tem outra perda. Entre quem entendeu e desenhou, já tem mais uma perda. Entre o que foi desenhado e foi construído, tem mais uma. E aí, quando a pessoa que pediu vê o que foi construído, diz, mas não era isso que eu queria. Então, a comunicação é muito importante. O que o gerenciamento de projeto faz? Ajuda a documentar cada momento, cada etapa, cada restrição, para que as expectativas sejam atendidas, que esse é o objetivo final. A gente tem atores que são muito importantes, isso no dia a dia, trabalhando com projetos dentro de igreja, fora de igreja, a gente vê a necessidade. Um deles é o patrocinador. O patrocinador pode ser o pastor, pode ser o presidente da congregação, pode ser a pessoa que administra, mas é aquela pessoa que tem excursão fácil na instituição, que ela está diretamente ligada ao projeto, que ela vê a necessidade do projeto e que ela vai viabilizar qualquer interface de comunicação. E é fundamental para que o projeto tenha sucesso. Tem o gerente do projeto, que não precisa ser algo formal, mas, enfim, o engenheiro, o projetista, o arquiteto, que está à frente daquilo e que vai ser o responsável pela condução do projeto, mas ele precisa que o patrocinador viabilize as coisas para ele. Tem equipe de projeto que participa, junto com esse gerente de projeto, na execução das atividades pertinentes, e tem as partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, que são todos aqueles grupos que têm interesse direto no projeto e que podem influenciar. Desculpe. Por exemplo, a comunidade, dependendo da obra que vai ser feita numa comunidade, aquela comunidade pode não querer a realização daquela obra e pode começar a buscar o impedimento da construção ou da operação daquela construção ou daquela atividade que está sendo proposta para uma determinada área. Então, embora ela não esteja ligada nem ao contratante nem ao contratado, ela tem a capacidade de influenciar na vida daquele projeto, pedindo abaixo-assinado na rua. Então, envolver essa pessoa
e fazer com que ela perceba que não vai trazer nenhum tipo de problema e que ela pode ficar tranquila, é importante, porque ela pode influenciar, nesse caso, negativamente, o impedimento da realização do empreendimento. Então, existe, eu vou falar aqui na frente, mas existe uma associação, que é o PMI, que cuida de gerenciamento de projetos, e na última edição do livro de referência, né, que a gente é o guia, ele criou um capítulo específico para essas partes interessadas, porque o fracasso de muitos projetos ocorre por conta do não envolvimento e o não gerenciamento desse grupo de interessados e que eram negligenciados um pouco. Já sabemos o que é um projeto, já sabemos o que significa gerenciar projetos, mas para que a gente vai fazer isso, né? A gente só faz alguma coisa se a gente perceber que tem ganho nisso. Senão vai ser perda de carga, overhead. Então, algumas considerações. Índice de fracasso é alto. Perda de tempo e dinheiro. Então, a gente não precisa passar por isso. Essa é a questão. Não é se isso vai fazer diferença, é que a gente não precisa. 2, a complexidade dessas interfaces é muito grande. Então, você tem que falar, por exemplo, eu preciso pedir uma autorização para o IBAMA, eu preciso falar com a prefeitura, eu preciso negociar com o sindicato da categoria que vai construir aquilo, a comunidade não gostaria que eu me instalasse no local. Então, são muitas interfaces. Eu não tenho como fazer isso de uma forma amadora, porque eu coloco em risco o sucesso de um projeto. Então, é difícil. Sem você ter recursos, sem você ter o ferramental daquilo, é muito difícil você conduzir. 3, as coisas mudam muito rapidamente. Então, o grau de incerteza do ambiente que a gente está, e isso é uma característica do cotidiano, impede que a gente seja tão, como é que se diz, reativo, né? A gente precisa ser proativo, a gente precisa entender que isso tem uma dinâmica e precisa ser monitorada e a gente tem que se antecipar aos fatos. Por exemplo, se tem uma lei, um projeto de lei tramitando que pode impactar de alguma forma, imagina, rever zoneamento urbano de uma determinada região que pode inviabilizar a construção de uma igreja, de um galpão, de seja lá o que for. Esse tipo de coisa tem que ser monitorada. Então, a gente vive num ambiente muito dinâmico que tem que ser observado. Então, o gerenciamento é fundamental para isso. E maior efetividade. É a gente conseguir fazer mais com menos. Então, a gente é uma realidade. Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água, porque... Garganta vai embora. Fatores de sucesso de um projeto. O que a gente espera? Que a gente entregue exatamente aquilo que era esperado. Na verdade, não é o que era esperado, mas aquilo que a gente disse que ia entregar. É o escopo. A gente vai entregar no tempo que a gente acordou. Prazo. A gente vai entregar dentro do orçamento combinado. Custo. A gente vai entregar com as características especificadas que atendem à necessidade que foi pedido aquele projeto, que é a qualidade. A gente alcança os objetivos, as metas e os resultados planejados. É a efetividade do projeto. A gente atinge as expectativas de todos os interessados, que são os stakeholders. Isso é o mundo ideal. Isso a gente não consegue. Com o gerenciamento de projeto, a gente busca minimizar o grau de insucesso desses aspectos. A gente tem uma limitação que está delimitada, uma limitação delimitada é ótimo, mas a gente tem uma limitação que é imposta por fatores que convergem, então a gente não consegue controlar os 4 ao mesmo tempo. Então a gente tem o que a gente chama de os 3 pilares, né, que seria o escopo, é o que a gente vai fazer, é o prazo e é o custo, mas a gente tem uma questão que é fundamental, que é a qualidade. Então, sem garantir qualidade, eu não consigo. Se eu amarro custo, prazo e escopo, eu digo que a qualidade vai ser consequência desses primeiros 3. Então, a tripla restrição ela diz isso. Eu vou sempre amarrar 3 pontas. E aquela 4ª vai ser resultante dessas amarrações que eu fiz. Eu sempre vou impactar em algum aspecto. É a famosa relação de engenharia que eu não tenho como ganhar
em todos os lados. Eu vou ter alguma perda em algum momento, em algum quesito. Então, se eu amarro tempo, custo e escopo, eu vario na qualidade. Se eu prezo pelo tempo, custo e qualidade, eu vou ter um problema de escopo. Não um problema, mas o escopo vai ser função disso. O projeto ele não é estanque. Opa, perdão. Então, ele nasce, aqui eu tenho um nível de custos e de pessoas, ele se intensifica durante a execução do trabalho, e aí eu tenho um encerramento. Ele vai numa crescente, o que é natural, vai amadurecendo até chegar um momento de execução. O que eu falei é isso aqui, essa associação aqui que congrega os profissionais de gerenciamento de projeto. E os projetos, no início, ele tem uma característica de qualquer mudança pensada logo em seu início, representar um impacto em custo muito pequeno. Se isso ocorre mais para o final, eu começo a ter problemas sérios. Da mesma forma, no início, eu tenho uma alta incerteza e eu tenho uma influência das partes interessadas e riscos muito também presente. E isso, ao longo do tempo, com a própria maturidade do projeto, tende a cair. Ou seja, no final de um projeto, um stakeholder ele já não tem mais esse poder todo de influenciar na execução de um projeto. Então, mudança, a gente sempre tem que pensar no início. Então, vamos estressar no início, tirar todas as dúvidas, garantir que todas as necessidades estão colocadas, todas as limitações também foram ditas, para que o projeto tenha o menor impacto possível no caso de mudança. Isso é o mundo ideal. As coisas não são estanques, então a gente tem grupos de processo, a gente tem a parte que é a iniciação, que é quando você identifica a oportunidade, você planeja, você executa, você controla ao longo do tempo todo e você encerra. Mas não são coisas estanques, vou iniciar, acabei de iniciar, agora vou planejar. Não, as coisas vão caminhando meio que superpostas. Então, é um processo muito dinâmico. Todo momento que a gente decidir voltar atrás ou revisar, a gente vai trazer um impacto considerável para esse projeto. Então, o que é gerenciar projeto? Eu tenho o escopo, que é o trabalho que eu vou realizar, eu tenho o tempo, que é o cronograma de execução com as suas atividades, eu tenho o custo, que é o orçamento daquilo que eu vou gastar ao longo do tempo, eu tenho a qualidade, que são as características funcionais que eu preciso entregar ao final do projeto, porque dela deriva o atendimento à necessidade de quem pediu o projeto. A gente tem os riscos que têm que ser monitorados, ou seja, um projeto de lei é um risco que pode alterar meu projeto? Então ele precisa ser monitorado, ou precisa ser tratado de alguma forma. A gente tem a parte de comunicação, que permanentemente a equipe de projeto, o cliente precisam estar cientes do que está acontecendo. Recursos humanos, a gente precisa capacitar a equipe que está trabalhando no projeto, para que a gente tenha certeza de que vamos ter a equipe e em condições de executar as tarefas no momento que elas chegarem. Aquisições, se eu precisar de qualquer coisa externa à equipe, externa ao projeto, precisa ser previsto, se eu vou precisar de equipamento, se eu vou precisar de mais uma consultoria, enfim, isso tem que estar pensado. Eu preciso integrar esses caras todos. E agora, o que eu falei, que é a nova área, que é gerenciar essas partes interessadas, porque elas comprometem o sucesso de um projeto. Eu vou correr porque eu tenho pouco tempo, tá? Muito bem. Então, aqui é o escopo, é alvo, é a mira. É todo o trabalho que vai ser requerido e apenas o necessário. Então, no escopo, eu digo apenas o que eu preciso fazer. O que faremos, mas também o que não faremos. Como? Eu digo aquilo que é requisito inverso. Então, eu estou fazendo um projeto que é o projeto executivo de acústica, e, entretanto, eu não vou executar a obra. Então, eu preciso dizer exatamente qual é a delimitação do meu projeto. Então, isso aqui é um caso real. O que se fez? Produto do projeto, plano de negócio, estudo de viabilidade, era um EVTE, projeto executivo de uma planta fabril, isso era para a Igreja Maranata, em Vitória, e um e-book com modelo de processo de negócio. Era um escopo um pouquinho mais abrangente. Então, você dizia o que ia fazer para cada templo, e, da mesma forma, você dizia o que não seria feito. Então, não tem como objetivo a execução física, não. Era só aquilo que estava dito antes. E o projeto não tem como objetivo a realização de treinamentos, para ficar claro qual era a delimitação do projeto.
Por que a gente faz isso? Para alinhar a expectativa, para não chegar ao final, pô, mas você, não dá para você não ia, para que as coisas fiquem bem claras desde o início. Entregas são tudo que você, o projeto objetiva gerar uma entrega. Podem ser várias, pode ser uma. Então, diagnóstico de comportamento acústico do templo de Enseada contendo diretrizes. Isso era uma das entregas. Projeto conceitual e executivo de acústica de sonorização. É o que a gente faz. Gerenciamento do tempo, a gente diz tudo que vai acontecer e os recursos envolvidos em cada momento dentro do tempo previsto que foi acordado. A gente precisa detalhar quando faremos, através de um cronograma. Então, a ideia é que a gente tenha as atividades, a duração das atividades, quando começam, quando terminam, se ela tem predecessoras ou sucessoras, ou tem o que vem antes, o que vem depois, ou tem a sequência. E isso é colocado no tempo, de forma que a gente saiba exatamente, ó, essa semana o que vai acontecer? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso, para a obra, dependendo da obra, pode ter... Se a gente estiver falando de obra de planta de refino, se a gente estiver falando de obra de construção de uma unidade de óleo e gás, a gente pode ter 150 mil linhas de atividade. Então, isso serve para coisas extremamente simples e muito complexas, o princípio é o mesmo. Então, a gente determina exatamente o que vai ser feito e a sequência. O custo, a gente se preocupa em dizer não só quanto a gente vai gastar, como também quando, porque isso é importante para ter um cronograma físico-financeiro. Vai custar tanto, mas vai ser desembolsado ao longo do tempo de uma determinada forma. Então, você tem os itens que fazem parte do seu projeto, quantidade, custo, o que é normal, mas você tem também quando esses eventos ocorrerão, que é para gerar o planejamento financeiro do cliente. Gerenciamento da qualidade, então, é aquilo que é necessário para que as expectativas sejam atendidas. Nossa preocupação é detalhar, na forma de requisitos objetivos, aquilo que é a necessidade intuitiva de quem pediu o projeto. Integração, a gente faz com que tudo funcione de forma coordenada. E, logo no início desse gerenciamento da integração, a gente tem um documento, que é o que starta o projeto, que tem duas coisas que são muito importantes. Uma delas são premissas, a outra, restrições. Premissa é aquilo que a gente assume como verdade. Então, se eu vou comprar um equipamento que é importado, na hora que eu estou fazendo o projeto, o orçamento, eu digo que o dólar em 2014 vai ser 2020. Assumo aquilo como verdade, e aí você tem um orçamento baseado numa premissa que pode virar realidade ou não. Outra é que você vai ter no tempo, sei lá, em 6 de dezembro de 2013, a planta baixa daquilo que vai ser edificado vai ser entregue para os projetistas para terem. Sem aquilo, tudo que a gente planejou vai ter um impacto. Restrição é algo que a gente não consegue negociar, é um limite. Por exemplo, projeto executivo de acústica e eu só tenho 50 mil reais para gastar com a execução desse projeto. Isso é uma limitação que não é transponível. Então, é uma restrição do projeto que tem que ser colocada logo no início. Por quê? Porque a solução apresentada tem que atender a essa restrição. A restrição pode ser do tempo. Aquele projeto de sonorização lá do evento do Papa, lá em Guaratiba, tinha uma restrição que era a data. Não adianta você me entregar o projeto no final do ano, porque o Papa já passou por aqui. Então, eu tenho uma restrição de data. Estádios da Copa, tem que ser entregues antes da Copa, obviamente. Depois disso, eu não tenho mais nenhum interesse. Então, é uma restrição. Riscos, eu trabalho para que eu consiga... O risco é um evento imponderável, mas que pode ocorrer e pode impactar meu projeto de maneira negativa ou positiva. Então, ganhar na loto é um risco que eu corro, mas é um risco positivo, não é uma coisa necessariamente ruim. Então, os riscos precisam ser monitorados para que a gente não tenha surpresas desagradáveis. Se possível, a gente trata. Outros, a gente vai assumir que, se acontecer, ok, e a gente pode absorver. Aqui também, de um projeto que a gente fez, riscos iniciais, falta de disponibilidade dos integrantes do time do projeto. Outra, atraso na disponibilização dos dados e informações. Se atrasar a entrega daquilo,
a gente vai ter um impacto na hora da análise, na hora da entrega da documentação final. Então, era algo que a gente tinha que monitorar, não podia simplesmente aguardar chegar a data e não ter aquilo disponível. Gerenciamento das partes interessadas é aquilo que eu já falei, que a gente tem que monitorar todos os envolvidos que podem influenciar o projeto e manter esse grupo engajado. A ideia é essa, que eles se sintam parte do projeto e atendidos. Aí uma ilustração. Vamos partir aqui para o nosso foco agora, pensando em projeto. Então, quais são os objetivos de um projeto de acústica? A acústica é normal a gente falar, principalmente em termos religiosos, mas o que a gente pode trazer em termos objetivos? A gente pode falar de isolamento acústico e a gente pode falar de condicionamento acústico. São as duas vertentes que a gente precisa pensar. O isolamento é eu evitar que um som de dentro vá para fora e também que o som de fora venha para dentro. Fica mais evidente se a gente pensar em estúdio de gravação, eu não quero que o lado de fora seja vazado para dentro, porque isso vai ser captado. Mas, da mesma forma, uma casa de show não quer que aquilo que é produzido lá dentro incomode o entorno todo. Então, o isolamento visa proteger os dois lados. Então, o isolamento ele pode ser aéreo, e aí a gente está falando de frestas, ou aquilo que vai pelo ar, e aí tem aquela máxima que 5% de abertura numa parede vai 95% do som. Então, é uma preocupação. E outra que é estrutural, que através das vibrações, isso daí acaba passando para ambientes, para cômodos. Isolamento, a gente tem lá aquele paradigma da parede dupla, parede mais grossa, e cada uma vai ter uma resposta de perda. Quando a gente faz o isolamento, a gente pensa em quanto gostaríamos de atenuar. A gente não diz o quanto vai chegar do outro lado. Porque se você começar, você tinha 120 dB SPL produzidos aqui dentro, e você passa para 130 dB SPL, você, naturalmente, do outro lado do ambiente, você vai ter mais chegando. Então, o que a gente trabalha é com a perda. Para aquele uso, para aquele volume de pressão sonora produzido, internamente ou externamente, que às vezes você quer proteger o ambiente interno do barulho externo, você garante uma perda inerente àquele projeto. Tem o famoso caixa na caixa, né, o box in a box, que você desacopla completamente um ambiente. Então, você começa a ter paredes, teto e piso originais e você refaz tudo, com paredes flutuantes, com teto rebaixado, com piso flutuante, completamente desacoplado das estruturas originais. Desacoplado para quê? Para não haver transmissão estrutural. Então, você tira isso completamente e trata esses espaçamentos para que isso fique mais evidente e mais atenuado possível. Com relação a laje, com relação a piso, a solução de desacoplamento mais tradicional é em cima de coxins ou de molas, mas também já se utiliza, dependendo da densidade, você pode usar uma lã de densidade alta para fazer esse desacoplamento diretamente na laje de baixo. É suporte elástico para teto e para parede flutuante, que o objetivo é que você não transmita nenhum tipo de vibração e você garanta esse desacoplamento na transmissão estrutural. O condicionamento acústico, você visa atender ao objetivo daquilo que está da proposta do ambiente. Então, se a gente está falando de templo religioso e a gente quer que o discurso seja bem compreendido, seja bem percebido, e a gente quer também que a música, né, o louvor, ele ocorra de maneira agradável e que você perceba toda a extensão, né, e a riqueza da música, você tem que tratar o ambiente para aquilo. Então, ele é particular. A gente não fala só de tempo de reverberação, a gente tem que falar de coeficiente de absorção também, porque esse tempo ele pode variar, ele pode ser o mesmo para ambientes completamente diferentes e caracterizando um comportamento ruim para um e excelente para outro. Há que se analisar também a geometria interna. Então, aquilo que a gente falou de
repetições, de flutter echo, isso, e modos, né? A parte de análise modal, você tem que analisar através da geometria interna. Como é que foi concebido, a relação entre largura, profundidade e altura, se você precisa mudar. Às vezes, 15 centímetros. A gente pegou uma vez um estúdio, 15 centímetros mais profundo já eliminava um problema. Então, como é importante antecipadamente antes da construção. E quem construiu tinha um estúdio igualzinho e ele reproduziu as mesmas dimensões, ou achou que estava reproduzindo, e era uma coisa boba que podia ser solucionada antes da execução. Então, condicionamento acústico, a gente tem aqueles elementos porosos que vão trabalhar na região de média alta. A gente tem a lã, também muito eficiente nessa região de média alta. A gente tem os absorvedores de membrana, talvez sejam um pouquinho mais difíceis de trabalhar, porque a gente precisa ter exatamente a densidade do material, a madeira varia, pode, com umidade, mudar um pouco a sua própria característica, mas ele funciona com base numa sintonia, numa membrana que vai vibrar, e ela está devidamente amortecida aqui, e isso vai fazer com que eu segure uma determinada região de frequências. A gente ainda tem os tipo Helmholtz, né, que são aqueles ressonantes, em que a gente tem, em que a gente tem pequenas frestas, e essas frestas elas funcionam como uma sintonia, é uma coisa mais fácil de você trabalhar, de projetar. Ainda o de fresta, ou também perfurado, de painel perfurado, que funciona no princípio de Helmholtz também, de garrafa. E aí você tem possibilidades de trabalhar, trabalhando junto também com a estética, né? Você pode, eu prefiro isso daqui, ok, fresta, perfurado, o tradicional ou não. Você tem perfis que ficam, até esteticamente eu gosto muito, e funcionam como um tratamento acústico, né? Esse é o de fresta também. E a gente tem a parte de difusão. Então, um daqueles princípios, às vezes eu não quero absorver nada, mas eu quero evitar, por exemplo, uma repetição. Então, eu espalho, para garantir uma melhor cobertura de todas as frequências. E esses difusores, eles podem ser tipo QRD, eles podem ser policilíndricos, eles podem ser tridimensionais, podem ser fractais, e têm todos o mesmo objetivo. Então, são vários elementos. Agora, cada um com a própria especificação, eles vão funcionar também como absorvedores, mesmo o difusor. E, às vezes, a gente usa um difusor que vai filtrar determinada camada e é boa para a gente. Aspectos técnicos de um projeto. Fabiano, você me dá mais um minutinho? 50 minutos venceu agora, mais um pouquinho? Beleza. Se você já tem o templo já é existente, a gente vai fazer realização de medidas eletroacústicas. A gente vai ver a resposta impulsiva, a gente vai ver tempo de reverberação. E a gente vai realizar simulação em planilhas mesmo. Então, a gente vai pegar os elementos, vai fazer cálculos para ver como é que está o comportamento. Então, como é que a gente mede a reverberação do ambiente? A gente vai precisar de uma caixa com boa resposta, uma caixa plana, que toque num volume suficiente para aquele ambiente. Então, ambientes maiores, eu vou precisar de caixas mais potentes. Se a gente está falando de estúdio, um monitor de estúdio amplificado já dá conta do recado, porque já é uma caixa de espectro largo. Um microfone calibrado para medição, que seja flat também, naturalmente. Uma interface digital de boa qualidade, com baixa latência, que seja full duplex, que ele possa tocar e ouvir ao mesmo tempo, né, sem ter nenhum tipo de interrupção. Notebook e um software de gravação. A gente bota ruído rosa para tocar, aquele ruído que eu tenho o mesmo nível de pressão sonora por oitava, e eu interrompo, deixo isso encher o volume da sala, e eu interrompo isso bruscamente. Isso vai gerar um decaimento. Eu faço por transformada de Fourier, aí eu faço uma operação matemática, que os softwares já fazem, e a gente pode analisar por oitava ou por terço de oitava as regiões de frequência.
E essa variação permite avaliar a resposta do ambiente e, naturalmente, a qualidade daquele ambiente para o uso proposto. Então, aqui um exemplo do que acontece. Isso aqui é o som gravado e eu interrompo o ruído rosa. Essa pressão sonora cai e é justamente isso daqui que interessa para a gente. Na hora que a gente transforma, esse sinal sai do domínio da frequência, vem para o domínio do tempo, a gente vai observar essa rampa de descida aqui, que é uma extrapolação do tempo de reverberação. E a gente analisa isso aqui, ó. Desse ponto até esse ponto foram 1,7 segundos. Então, esse é o RT60 nessa região de frequência aqui. Okay? Medindo a resposta ao impulso, equipamentos, os mesmos equipamentos anteriores, só que, em vez de tocar ruído rosa, o que a gente vai tocar são pulsos de curta duração. Então, maiores ou iguais, quer dizer, na verdade, perdão, menores ou iguais, está representado errado aí, a 100 microsegundos. 100 microsegundos é por conta da relação inverso frequência-tempo. Então, 100 microsegundos eu consigo fazer uma leitura de interferências até 10 kHz. Então, é um range bacana, bom. Em vez desses pulsos, a gente pode usar tiro de revólver, a gente pode usar estourar balão de gás, tudo isso vai gerar um pico, né, uma resposta impulsiva, que ela é quase que instantânea, né? Ela gera e não tem um tempo de decaimento. Nela a gente consegue o quê? Identificar reflexões discretas, ecos. Reflexões com níveis maiores do que 20 dB entre o sinal original e aquele medido são de interesse especial, eles vão ser percebidos de maneira desagradável. Então, aqui, novamente, no software, a gente tem o sinal original e tem o que foi percebido depois, ou seja, aqui veio o ruído impulsivo e a gente viu uma reflexão aqui que está em menos 15 dB em relação ao sinal original. Então, sendo superior a 20 dB de diferença, menos 15 dB está nesse range, a gente precisa tratar, porque a gente tem um problema aqui de uma repetição desagradável. Coisa que a gente não consegue perceber só lendo o RT60 da sala. Às vezes a gente até escuta, né? Percebe, mas não sabe exatamente o ponto. E a gente precisa disso para tratar. Nas planilhas de simulação, o que a gente faz são estresses de dados. Então, a gente pega vários parâmetros e fica verificando o comportamento. Nesse caso aqui, a gente tem o tempo de reverberação por Sabine, em vermelho o tempo de reverberação por Ayren, e em verde o resultado do tratamento acústico. Então, ficou algo bem próximo àquilo que se desejava. Na verdade, a meta. O resultado desse azul e desse vermelho é a composição de materiais, em função do seu coeficiente de absorção. Podemos também verificar o coeficiente de absorção por banda de frequência. Então, em azul, a gente vê qual é a meta e em vermelho a diferença. Em alguns pontos a gente tem uma diferença mínima, mas aqui em 8.000 Hz, por exemplo, eu estou com mais absorção do que eu gostaria de ter, e daquela ordem. Então, ajuda, ao pegar vários componentes aqui, por exemplo, eu analisar, se eu trocar esse painelzinho aqui por esse painel, será que eu vou melhorar um pouco naquela região? É uma coisa que é meio empírica, testar e ver o resultado, mas é bacana porque você tem muito recurso para poder verificar qual é a área, qual é a região que você precisa mudar. E todo o material ele vai ter um grau de influência em todo o espectro, né? Então, às vezes, ele é ótimo na região que eu queria tratar, mas eu vou matar uma outra frequência lateral, então tudo tem que ser ponderado. Então, eu posso, por exemplo, aqui é um exemplo real que a gente tem em verde. O FFT, quer dizer, deixa eu falar, FFT é a transformada de Fourier. Então, eu fiz a gravação, eu peguei medida de 10 pontos diferentes no ambiente, tirei uma média. Esse em verde representa o tempo de reverberação dessa média de pontos medidos no ambiente. Peguei um ponto específico que eu gostaria de ver e coloquei ele no tempo. Ele é bem parecido, mas tem, porque cada ponto dentro do ambiente vai ter uma resposta ligeiramente diferente.
E embaixo eu tenho o resultado do tratamento acústico, considerando o tratamento que você gostaria de utilizar, e a meta para aquele ambiente. Então, vocês podem ver que aqui em 500 Hz está 1 segundo, quando chega aqui em 63 está 1,5, quando chega aqui em 8K, ele está meio segundo. Aquela regra de 50% a mais na região grave, 50% a menos na região alta, e esse daqui é especificamente para um templo moderno, onde você tem a necessidade da fala e você tem a necessidade de música mais moderna, mais articulada. Aqui, outra planilha, também do Solon, que faz análise modal. Ou seja, quando eu tenho uma caixa, principalmente em ambientes menores, de menor volume, a relação entre profundidade, largura e altura, elas influenciam na resposta do ambiente. Então, se espera que você tenha aqui modos por banda crescente, é uma das características. Na densidade modal, espera-se que eu nunca decaia. Aqui eu tenho um platô e continuo subindo. São os chamados critérios de Bonello, que verificam a qualidade acústica com relação à análise modal de uma sala. Então, espaços muito grandes, a necessidade, o impacto disso são menores. Então, às vezes, eu tenho o quê? Uma área abaixo do mezanino, que aquilo ali pode criar um efeito um pouco mais fechado e tem que ter atenção na análise. Ainda aqui, pós-tratamento, pré-tratamento, aquele C50, C80 que a gente viu. Então, pré-tratamento, a gente tinha bom e ruim, em função de várias distâncias medidas. Depois do tratamento, ficou bacana. Então, o índice ficou lá dentro do ideal. Antes do tratamento, também era para sopro, você tinha aqui notas longas, e depois do tratamento, percussão, você tinha aqui a parte de música religiosa moderna sendo atendida. Muito na frente, você tinha até uma articulação maior. Isso tudo no nível de simulação, nada foi construído. Então, ainda simulando, eu preciso, então, utilizar um determinado painel ressonante. Ok, e que painel é esse? Eu vou especificar. Eu vou verificar os elementos, qual o espaçamento até a parede, qual a distância entre os furos, qual o diâmetro desse furo, qual a área toda coberta. Então, tudo isso é relevante. Ainda como critério de ruído, a gente tem as classificações, a gente tem as curvas padrão e a gente tem aquilo que a gente mede. E a gente busca se encaixar para ver exatamente onde a gente está e a gente tem uma meta para perseguir. STC também, que é a parte de transmissão, né, classe de transmissão, em que eu tenho aquilo que foi medido e aquilo que eu esperava obter como resultado, eu vejo se eu estou atendendo ou não. Mas tudo em termos de planilha, né? E quando o templo ele não existe ainda, enquanto ele é só uma ideia, enquanto ele não foi edificado, eu não tenho como aferir o resultado atual do RT60 e eu não tenho como aferir resposta impulsiva para verificar possíveis reflexões. Então, a gente faz a simulação com planilhas, ou seja, ok, com base nas dimensões que você está passando, com base na geometria que você está passando, eu consigo fazer toda uma verificação do que deve ocorrer com ele. Mas a gente tem a opção de predizer. Então, através de softwares específicos que, a partir de um projeto, você imputa esses dados, você consegue dizer o que ocorreria e qual o nível de qualidade é encontrado. Um desses, que é o mais conhecido, é o EASY. Então, no EASY, você faz a ligação desses pontos, você cria tridimensionalmente esses elementos, e depois você diz quais são as caixas que estão tocando, elas têm umas características. Se essa caixa já não existe no banco de dados dele, você pode criar e informar as características, e ele vai te dar como resultado a cobertura de pressão sonora dentro daquele ambiente que ainda não existe. O bom é que, como você tem o projetado, depois de construído, você pode fazer o batimento, você pode verificar, aquilo foi atendido? Então, é interessante. Você tem área de cobertura, você tem nível de pressão sonora, você vê aonde está mais fraco, será que precisa ter um delayzinho ali? Bom, no EASY aqui, por exemplo,
você consegue ter o modelo, você consegue ter a cobertura de pressão. Esse aqui é um desenho de igreja, não é meu, tá? É tirado. E você, bom, a premissa era o mínimo de caixas possíveis, essas caixas têm que ser discretas. Então, bolou-se um sistema, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem 4 pontos aqui, 4 pontos aqui. Esse sistema foi projetado com 4 caixas de alta eficiência, boa potência, que deu uma cobertura de pressão sonora muito adequada, muito boa. Dentro do ISO, inclusive, você consegue ver como é que isso ocorreria. Então, não tem um arquiteto que gere essa visão 3D, renderizada, com texturas. Dentro do ISO, isso é possível ser feito. Era para justamente mostrar como vai ficar. E qual o resultado? Esse é o resultado. E dentro do ISO ele já vem aqueles parâmetros de C50, de C80, de hash, de Alcons. Então, toda aquela parte de inteligibilidade e claridade, eles são calculados automaticamente, você já vê, por característica. Então, você pode vir num nível de detalhe absurdo. Você pode ter... 5 minutos, beleza. Você pode ter os elementos aqui todos desenhados com suas próprias características. Você coloca a fonte sonora, posiciona. Se o ângulo de cobertura está diferente, você corrige. Se a diretividade é outra, você corrige. Coloca para tocar e você vê o resultado. Então, é uma ferramenta de auxílio muito interessante. Vamos ver aqui 2 estudos de casos de projetos. Um que a gente já fez em 2009 e outro que a gente está fazendo agora, ainda está em curso. Esse foi de tratamento e isolamento acústico na Igreja Maranata, especificamente o Templo Enseada, lá em Vitória. Então, foi feito um primeiro o quê? Já existe. Então, a gente fez um relatório de visita, a gente fez aquela medida de resposta impulsiva, de tempo de reverberação, e a gente chegou a uma leitura de RT60 muito variada, mas o ambiente, não sei se vocês conseguem perceber aqui, era repleto de vidro, né? A gente tinha aqui um problema de reflexões muito grande por conta de como ele foi concebido. Às vezes é intransponível. Não... aqui a gente tinha alta reverberação, a gente tinha baixo isolamento acústico, tinha um problema com a vizinhança ali também considerável. E o que a gente se comprometeu lá a fazer? Um diagnóstico de comportamento acústico que apresentaria diretrizes de correção. E essas diretrizes, uma vez incorporadas, trariam para um determinado padrão de comportamento desejado. Então, primeiro se mediu, foi verificado aonde estavam os problemas, aonde a gente tinha muito pico e perda de inteligibilidade. Caracterizamos isso, fizemos também uma medida de RTA, que é, né, a gente vê por região de frequência a resposta, e viu aonde estavam aquelas respostas maiores e menores, ou seja, onde a gente está com pouca presença. Nesse caso aqui era a caixa, o problema não era nem o ambiente, porque a caixa não tinha essa largura toda de espectro desejada. Então, a gente analisou RTA, verificou o que era de problema em grave, em médio agudo e agudo, fez as considerações e apresentou. A gente está sem tempo, mas, enfim, esse foi um que a gente fez, porque envolvia... Lá eles eram muito... Como é que eu vou dizer? Tinha uma instituição muito forte, então tinha... a pessoa que nos recebia e tinham assessores que nos acompanhavam, tinham os outros. Então, tinha uma estrutura muito hierárquica montada e a gente não falava diretamente com quem nos contratou, então a gente achou importante documentar ao máximo, porque a gente combina com alguém que fala uma coisa mais ou menos parecida, porque é normal na comunicação, então a gente tentou formalizar um pouco mais. Fez um termo de abertura do projeto, a gente fez uma declaração de escopo onde dizia como ia funcionar, quais eram as responsabilidades e de quem, o que faríamos, o que não faríamos, em quanto tempo, o que eram as restrições, quais eram as premissas. Apresentamos um cronograma, estabelecemos tudo aquilo que a gente precisava deles e o que eles teriam de nós no tempo. E foi legal, foi um projeto que caminhou, tinham outros, foi um grande pacotão, até por isso que a gente fez isso, porque tinham outros templos envolvidos, uns em construção, outros construídos,
outros com problema só de isolamento para a vizinhança. Então, ajudou. Essa formalização não foi uma perda de tempo, ajudou a alinhar a expectativa, ajudou a que todos dentro da instituição soubessem o que ia acontecer e quando. E o outro é que a gente está trabalhando agora, sonorização e condicionamento acústico. Na primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, já existe o espaço construído, mas não está sendo totalmente utilizado. Eles querem agora, já no fim do ano, já ter algum tipo de atividade, já pediram autorização para se eles podiam usar granito no chão, embora muito reflexivo, mas através daquela simulação a gente viu que, ok, que poderia, mas uma parte teria que ser coberta em carpete. Então, está sendo feito em etapas, como é direto com o pastor, que é quem efetivamente toma as decisões ali. Essa comunicação mais estreita não gerou necessidade de tanta documentação formal e a coisa está conduzindo. Então, aquilo que a gente viu é exatamente isso daqui. Em azul era um ponto específico à frente do púlpito, em verde é a média de todos os pontos que a gente mediu, tem mezanino lá também. Aqui, em vermelho, né? Que é o RTA ideal, aquele de 1 segundo em 500 Hz, mais 50%, menos 50%, e quanto a gente chegou através do tratamento até agora. Isso antes do granito. Depois do granito, a gente tem que corrigir um pouquinho. E considerações. Esse foi um projeto muito legal, porque a sonorização atuou junto. Então, diretividade, cobertura, tudo isso foi trabalhado desde o início. Então, um está intrinsecamente ligado ao outro, porque às vezes você chega num lugar, um é o projeto de sonorização, outro é o projeto de acústica. E como não há essa interação, a própria cobertura, como vai se dar o espalhamento, como vai se dar a articulação, a inteligibilidade no espaço como um todo, essa costura fica não tão bem feita, né? E acaba assim, não, isso é um problema da sonorização, não, isso é um problema da acústica, é indissolúvel, né? Então, é legal por isso. Quando você consegue, podem ser equipes diferentes, mas a condução do projeto tem que estar alinhada, porque um depende do outro. O cara da sonorização, ele não vai conseguir fazer o sistema proposto falar se a acústica não responder adequadamente. E o contrário também, ou seja, o projeto acústico pode ser bom, mas se a cobertura não for adequada, ele não vai soar, não, o cara lá atrás não está ouvindo. Não, mas não está ouvindo por quê? O conjunto não está falando. Então, essa integração, essa costura é muito importante. Como referência bibliográfica, o Manual Prático de Acústica do Solon do Vale, que é um livro maravilhoso, muito didático e, ao mesmo tempo, técnico, e duas literaturas em inglês, que é de acústica arquitetônica, mas que traz aspectos assim, específicos de espaços religiosos, de templos religiosos. Então, traz abordagens, traz elementos muito interessantes. O do Solon também ele fala, em muitos momentos, do que seria mais indicado. No mais, obrigado e estou disponível para pergunta? Não estou disponível para pergunta. Se quiserem debater algum tema, perguntar. Tem outro aí. Alô? Oi. Você está falando de tratamento? Isso vai variar muito. Vou te dizer o porquê. Imagina que você tenha um problema grave com relação a modos, em que você tenha determinada frequência que você não escute ou que você escute demais. Como é que se corrige modo? Se corrige não com a eletrônica, você vai ter que corrigir na geometria. Então, você vai ter que mexer em parede, você vai ter que mexer em rebaixamento. Isso é um custo. Se você não tem um problema de modos, eu vou apenas adequar o tempo de reverberação. Mas para quanto? Qual a área tratada? Então, isso varia muito. O Solon sempre utilizou esse parâmetro, se não me engano, era R$300 o metro quadrado. Se você considerar isso, você fica com uma boa ideia de valor para um condicionamento acústico. Não estou falando de isolamento, tá? Mas é uma referência. Cada caso vai ser estudado. Mas se você quer só uma ideia de ordem de grandeza,
com uma variação, um erro razoável, você pode considerar isso. Para que soe adequadamente. Uhum. Isso. Imagina o seguinte, você segura essa pressão sonora, e aí principalmente o grave, que é o nosso problema, né, a frequência mais baixa, você vai ter que colocar massa. É massa que segura isso. Então é alvenaria, é gesso acartonado, e você vai ter que... Não adianta, fiz uma parede inteira. Ok, mas existe difração. Quando chegar no final daquela parede, você vai ter incidência de som. Então você vai ter que fechar o ambiente. Isso, se for volume muito grande, você vai gastar um bom dinheiro, sim, para resolver. Obviamente, quando você trata internamente, você já seca com esses materiais absorvedores várias frequências, né? O que você faz é fazer aquela frequência perder energia, transforma em calor aquele negócio, e você, com isso, também elimina um pouco da incidência dela para fora do ambiente. Às vezes, com o tratamento, você já resolve uma parte, porque, às vezes, no ambiente construído, você pensar em isolamento é muito caro. Eu já vi um bom resultado com aquela espuma, né, que eles colocam na parede. Eu já vi espuma ou lã? Aquela espuma tipo Sonex que eu mostrei aqui? Não. Se for material esponjoso, ele vai atuar em média alta, ele não vai atuar no grave, que é o nosso maior vilão. Então, depende do caso, eu vou te dizer isso. Existem casos, recentemente, no Pão de Açúcar, que a gente foi verificar, quem estava reclamando estava assim, muito distante do Pão de Açúcar, lá em cima, e ele não queria ouvir. Mas o nível que chegava lá estava dentro da lei. Mas ele, me incomoda, entendeu? Tem aquela questão subjetiva. Tem muito disso acontecendo. Mas é uma preocupação, sim. Eu acho que por isso que é importante, nos projetos ainda não iniciados, se pensar desde o início. Lembra aquilo que eu falei da curva do projeto? No início, a alteração custa pouco. Depois dele executado, o custo disso, o tempo que leva, é muito grande. Oi. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Meu nome é Elano. Eu queria só uma pequena explanação adicional sobre a questão da microfonação no processo de captação da acústica do ambiente. Se você tem algumas sugestões de microfone a usar e o modo de uso do microfone. Tá. No RT60 e no... O Fred está aí. O Fred é o cara para isso. Pedruzzi também não está aqui, seria o cara para você perguntar isso. Assim, eu não tenho uma sugestão, tá? Aí eu peço desculpas que eu me envolvo muito pouco na parte de sonorização, apenas conceitualmente, mas posicionamento é fundamental. Então, na hora que você vai ter, nesse projeto mesmo que a gente está trabalhando, a preocupação de onde vai ficar o PA em função da banda, porque vai ter coral, vai ter backing vocals, vai ter a bateria, e você não pode ter um alinhamento desse microfone com o PA, ou de quem está no púlpito com o PA. Então, o posicionamento físico das pessoas e dos equipamentos é essencial, porque você permite realimentação. Desculpe. Perdão. Então, você me desculpe. Tá. Não, tem que ser um calibrado. Não, tem que ser... O microfone de calibração, o microfone de medição, primeiro ele tem uma resposta plana de 20 a 20K. Então, ele não dá aquela coloração. Então, você vai ter no iTrick, eu uso um Josephson.
Você tem vários microfones, tá? É caro, é um microfone caro, mas não é absurdo não, tá? Você tem microfones de fita mais caros do que esse microfone. Então, ele é omni porque é a natureza dele, mas você não vai fazer num único ponto. Então, se você tem a tua fonte sonora, você vai posicionar o microfone virado para a fonte sonora e vai fazer em vários pontos, porque você vai ver que a resposta vai ser diferente. Para analisar o ambiente como um todo, você faz uma média. Então, você considera que aquele é o RT60 do ambiente. Mas, se você viu que um local ou outro tem uma característica muito ruim, pode ser que ali esteja sobrando um determinado grave, aí vale a pena você tratar com o absorvedor para dar uma secada localmente naquela região de frequência. Mas o que você vai fazer é escolher, esse espaço aqui, talvez valha a pena eu fazer 3 pontos aqui, 3 no meio e 3 atrás. Entendeu? Vai posicionar a caixa aqui, vai falar alto, vai deixar o ambiente, aí você corta e grava. Média aritmética, não, média aritmética mesmo. Porque senão você vai favorecer um ponto ou outro. Assim, para pensar o ambiente é uma média. Até quando você fala para medição de ruído pela norma, você tem lá os pontos que têm seus critérios de estabelecimento, de espaçamento de meio metro entre os pontos, e você faz uma média simples. Tá? A média ponderada você só usa quando quer ver nível equivalente, para você tirar os picos e tal. Não é o nosso caso. Tá? Agora respondi. Valeu, desculpe. Oi. Bom dia. Bom dia. O nosso questionamento aqui é o seguinte: a gente está construindo, mas na realidade não é alvenaria, né? Acho que é um caso um pouco diferente. E estou até um pouco preocupado agora diante do que a gente está conversando aqui. Porque a gente vai fazer, na realidade, uma lona, né? A gente já até encomendou como uma espécie de uma lona cultural, né? Nesse formato. E aí eu fico pensando, a pergunta é, o que a gente pode fazer, se há também soluções em termos de acústica para um projeto desse tipo? Como é que é o entorno? O entorno tem 2 edificações ao lado, né? Uma, inclusive, é nossa mesmo, né? De alvenaria. Do outro lado é um comércio, né? Um comércio? Marcos. Marcos, é porque a minha pergunta tem a ver também com essa questão. Eu ia perguntar até sobre que você mostrou ali uma foto do circo voador, que no primeiro momento era em lona, e realmente muitas construções agora, projetos têm sido feitos, preparados com verificação de lona. Então, por isso que eu vou aproveitar a pergunta aqui. Na questão das soluções, que o amigo ali falou, e na questão também da parte externa de direção do som, assim, se complementando, né, como ele falou, soluções em relação a isso. Quer dizer, se você não consegue isolar totalmente, mas se você consegue direcionar de alguma forma. Direcionar, eu digo que... Não vou tentar responder aos dois, tá? Com relação à direção, quanto mais grave a frequência, mais omni é a direção. Então, ela vai se espalhar por igual. E aí você precisa de massa. Quanto mais grave a frequência, você precisa de massa para frear. Não tem jeito. Essa massa não necessariamente precisa ter muito volume, o que viabiliza o uso de gesso acartonado, que não ocupa tanto espaço. Quanto mais agudo, mais alta for essa frequência, mais direcional ela é. Às vezes, posicionamento do PA já ajuda a você não jogar tanto para o local indevido. Então, mas aí já tinha que mexer no arranjo geométrico da distribuição do espaço físico, do ambiente, o que às vezes já está feito e não tem como você mudar, né? Tem como minimizar? Certamente. A questão do projeto do isolamento, estou falando agora sobre a ótica do projetista. Quando o cara ele faz um projeto, ele quer resolver o problema. Por quê? Porque dá um jeito, acaba que fica... Pois, quem deu um jeito aqui foi um tal de Watson aí. Porra, rapaz, mas foi lambão pra caramba esse negócio. Porque você não resolve. Se você aumenta a pressão sonora interna, se você muda a disposição do teu PA, da tua fonte sonora, você vai mudar o resultado daquilo. E aí você vai ter outro problema. E aí você vai fazer mais um bacalhauzinho. E por aí vai. Lona é uma coisa complicada, porque você não vai ter muito problema em agudo, ok, mas você vai sobrar problema em grave. A questão da lona é
quão alto você vai falar, quem é esse teu entorno, entendeu? Qual é o teu período de funcionamento. Então, isso, assim, tem solução? Tem. Você vai encaixotar essa lona aí e vai resolver o problema. Mas não é, se fosse para encaixotar, já teria encaixotado desde o início, né? Então, é a concepção criada. Agora, vai ter que verificar o arranjo, você pode minimizar o problema, mas é difícil você garantir o resultado, por causa dessa dinâmica, entendeu? A gente viu uma vez, foi em Teresópolis, era também uma igreja funcionando em lona, só que era afastado. Então, o maior problema deles não era isolamento, era o condicionamento. Então, era mais simples de você trabalhar. Agora, uma das soluções é segurar no nível de pressão sonora gerado. Isso aí vai ter que ser uma tarefa permanente. A gente fez uma medição recentemente, o Jockey Club era um evento, Rio Gastronomia, e o acordo é que entre os 2 balcões do Jockey Club não poderia chegar mais do que tanto. E aí a gente viu, até 100 dB produzidos lá dentro, não incomoda aqui do jeito que os caras querem. E aí, entendeu? Você vai ter que segurar a mão de quem quer que vá se apresentar ali para condicionar aquilo. Você resolveu? Não. Você apresentou uma possibilidade para aquele evento continuar. Como é uma instalação permanente, não vejo como uma boa saída, não. Sempre tem uma forma de você minimizar, mas a questão é resolver, né? Porque às vezes você vai gastar uma única vez e vai ter uma solução definitiva, o que eu acho que é mais indicado. Eu sei que eu não respondi, mas é difícil de responder essa daí também. Oi. Ao vidro. Não tanto, até um pouco, mas qual naquele primeiro que você está falando? Ali era insolúvel. Ali era insolúvel porque eles não admitiam trocar o vidro, entendeu? Então, o isolamento ali, ele ficou completamente comprometido, tá? Nesse outro que a gente está falando em Friburgo, eles não estão preocupados com o isolamento e querem manter. Mas mesmo internamente, é uma superfície muito reflexiva. E a gente tem que tratar com cortina, às vezes. Você ia ter que meter uma lã ali dentro, e aí ia matar a tua visibilidade, que é o que te leva a manter o vidro, né? Você vai criar uma outra câmara ressonante ali. Não resolve, tá? Resolver não resolve. É uma possibilidade? Você tem isso muitas vezes em estúdio, né? Você tem aquela janela tripla, você gera o vácuo e deixa a sílica ali para tirar qualquer umidade e evitar. Às vezes é o custo, né? Não é o vidro comum, é um vidro especial, você precisa de um compressor para gerar aquilo. Se for no estúdio, você tem uma janelinha, 2, 3, aí você consegue viabilizar. Numa igreja que nem aquela que a gente viu, pé direito de 8 metros, janela de cima e embaixo, fica caro. E manter. Outra coisa às vezes você tem a solução, você implementa, mas o dia a dia, como é que vai ser mantido? Isso é importante. Tá? Mandaram parar. Gente, muito obrigado. Um bom evento para vocês, um bom fim de semana. Até a próxima.